Hoje vamos no capítulo 3, de 1 a 6. Livro de Esdras, capítulo 3, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre eles, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram um holocausto contínuo e o sacrifício das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivesse postos os fundamentos do templo do Senhor. Amém? Semana passada, e na verdade nas últimas semanas, a gente bateu bastante na tecla e viu as questões que trouxeram o castigo de Israel, o castigo de Judá, o castigo do reino do norte, primeiro com a Síria, o castigo do reino do sul com a Babilônia. A gente lembra que de uma maneira bem detalhada, Deus aponta os problemas principais de Judá e de Israel. Segundo o texto de Ezequiel, capítulo 16, havia uma preguiça, havia uma prosperidade de fartura e que gerou preguiça no povo. Havia injustiça social, havia abandono das viúvas, dos pobres. Segundo o texto de Malaquias, havia abandono do culto, as pessoas estavam de corpo presente, mas o coração muito distante. Havia suborno, havia corrupção, tanto entre os sacerdotes, quanto os profetas e os juízes. Havia uma rebeldia para com a profecia da palavra de Deus. Havia a quebra das alianças, a quebra do casamento, a quebra da aliança sacerdotal, a quebra dos votos daqueles que deveriam ser consagrados, estavam se permitindo viver no vinho, na bebida. Então, assim, tanto os profetas maiores, Ezequiel, quanto os menores, Ageu, Malaquias, eles detalham muito aquilo que de fato trouxe separação entre as pessoas. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a coisa fica um pouco mais profunda, porque daí não são apenas os atos praticados, mas tem também a omissão e o intento do coração. Jesus vai dizer assim: lembram-se do que foi dito, não adulterarás. E o que era o adultério no Antigo Testamento? Adultério no Antigo Testamento era contato físico. Jesus disse, não somente isso, mas aquele que intentou no seu coração, esse já está em pecado. Lembra o que foi dito? Não matarás. O que era a morte no Antigo Testamento? De fato, a execução da vida humana. Jesus vai dizer, olha, não apenas isso. Aquele que xingar o seu irmão no seu coração, aquele que desejar o mal no seu coração ao seu irmão, ele já é réu confesso desse pecado. Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos os pecados mais tangíveis, mais palpáveis. No Novo Testamento, aquele que sonda e conhece os corações, nos aponta. E essas duas questões, eu acho que elas se fundem nesse encontro. Porque nós temos a questão do altar, que está sendo reedificado, e tem uma questão simbólica, tem uma questão física, presencial. Eles, de fato, reconstruíram um altar físico, de pedras. Mas tem uma questão muito profunda de coração. Porque não basta ter um altar físico de pedras, porque a turma do Antigo Testamento tinha o Templo de Salomão até muito tempo. E mesmo com a presença de uma identidade física, uma simbologia muito forte, aquilo que estava no coração estava muito distante. Querido, o que separou aquelas tribos,
o que deixou de fato eles distantes, o que dividiu, o que distraiu, o que confundiu o verdadeiro culto, está listado, e eu e você sabemos. Paulo vai dizer em Gálatas, esses são os frutos da carne, e há uma lista extensa, tem a ver com palavras, tem a ver com maledicência, tem a ver com palavras torpes, tem a ver com desonrar pai e mãe, tem a ver com uma série de coisas. Mas hoje vamos nos concentrar naquilo que nos une, aquilo que deveria nos unir, aquilo que de fato deveria trazer restauração para o meu e para o seu altar. Aquele povo havia saído 7 meses e retornaram. E agora eles retornaram em unidade, como um só homem. Lembramos que com Esdras voltaram cerca de 42 mil pessoas, mais 7 mil servos, algo em torno de 51 mil pessoas, foram os habitantes que lá já existiam, que tinham ficado na miséria desde a deportação. Talvez alguma coisa em torno de 80 mil, talvez 100 mil pessoas. Eles se reuniram em torno da verdadeira adoração ao Senhor. Querido, muitas coisas nos separam, uma só nos une, o sangue de Jesus, que de ambos os povos fez um. O sangue de Jesus que rasgou o véu, o sangue de Jesus que nos coloca diante de Deus pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus que paga o preço pelos nossos pecados e nos permite ir à presença de Deus. Como nós cantamos vez por outra, somente pelo sangue. Eles talvez não tivessem essa identidade profunda, mas o que unia eles, de fato e de direito, era o sangue do Cordeiro. Passa mais uma aí para a gente. O texto diz que no 7º mês, quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando na sua cidade, o povo se reuniu. O que acontece 7 meses antes? Segundo o calendário judaico, já falamos sobre isso em outra oportunidade, os judeus tinham 2 grandes datas. A entrada do ano como um calendário religioso, o primeiro dia, o primeiro mês, o mês principal, no 10º dia desse mês vocês separam um cordeiro, e no 14º dia vocês imolarão aquele cordeiro e passarão o sangue pela casa de vocês. Se eles estão contando 7 meses para entrar as festas principais do 2º semestre, é porque eles saíram na época da Páscoa. Talvez não houvesse essa identidade profunda ainda na cabeça desse povo que retornou, mas na minha e na sua há, porque nós estamos com a palavra de Deus na mão. Só tem sentido a gente se reunir, como a Jussiara orou há pouco, não em torno do palco, não da madeira, não da estrutura, mas só tem sentido a gente se reunir em torno da presença de Cristo, construir um altar de adoração, se nós considerarmos que estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Senão não tem sentido nenhum. Eram 12 tribos. Se a gente contar com as 2 tribos que foram retiradas, a tribo de José, porque José é retirado para que a herança dele seja dobrada. Então sai José entre os 2 filhos dele, Efraim e Manassés. A tribo de Levi, que também foi retirada, porque pertenciam ao Senhor. Nós podemos falar de 13 ou de 14 tribos. É um tipo de divisão. Quando há a quebra por conta dos pecados de idolatria de Salomão, se transforma em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Mas aqui, querido, eles estavam unidos como um só homem, uma só voz, um só intento, um só coração, porque eles buscaram a presença de Deus, eles queriam reconstruir o altar de adoração. Muitas coisas a gente pode divergir em termos de opinião, mas uma coisa tem que nos unir, querido. Nós precisamos estar unidos debaixo do sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que direciona todas as coisas. É o sangue do Cordeiro que abre um novo e vivo caminho, que nos dá oportunidade. É o sangue do Cordeiro que nos coloca diante da presença do Pai. É por causa do sangue de Cristo que nós não somos consumidos todo dia de manhã. As misericórdias do Senhor se renovam quando Ele olha para nós e não nos vê como somos, dignos de morte, cada um de nós. Mas Ele vê a imagem do Filho, que é santo, que é justo e que é irrepreensível.
Quando a gente vem à igreja, qualquer culto, querido, não existe culto maior ou culto menor. O culto de domingo é mais importante, o culto do sábado é mais importante, o culto tal, não. Todo momento de culto é momento de louvor e adoração a Deus, e nós o fazemos em nome de Jesus. Quer bebais, quer comais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer vocês ajam por epístolas, por carta, por presença, façam tudo em nome de Jesus, dando por Ele glórias a Deus Pai. Nós precisamos entender que só é possível a unidade se houver a nossa negação, para que Ele cresça e eu e você diminua. Havia um só homem. Qual é a tribo? Já não tem mais nome de tribo. Não é a tribo de Rubens, não é a tribo de Simeão, de Levi, de Judá. Eles se uniram como um só. E naquele momento era um povo, o povo de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, já não importa o quanto você tem sobrando ou faltando na sua conta bancária. Não importa qual carro que você tem, se está pago ou financiado. Não importa a sua profissão, se você é da profissão mais simples ou da profissão mais admirada entre os homens. Não importa quantos diplomas você tem, na presença de Deus, nós somos todos adoradores de Cristo Jesus, o Senhor. Vamos ler esse texto? Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Querido, tudo que nós fazemos tem a ver com Cristo. Eles só puderam voltar 7 meses depois, e quarta-feira da semana que vem, nós vamos falar dessas festas do segundo semestre, as festas do 7º mês, porque o primeiro mês, o mês mais importante do calendário judaico, o primeiro mês que marca a saída de Israel do Egito, o primeiro mês que precisa ser celebrado, é o mês que o sangue do Cordeiro libertou, livrou cada um, eu e você inclusive, da morte, do castigo, da condenação eterna, nos livrou. Jesus vai dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. De novo, é interessante nessa primeira parte, deles estarem reunidos, havia uma orientação, sim. A orientação partia aqui dos sacerdotes e dos levitas, que eram os responsáveis pelo culto. Mas é uma orientação, no caso aqui não é um destaque. Não era aquela tribo mais importante que a outra. Qual a tribo mais numerosa? Qual a tribo dos guerreiros? Qual a tribo dos reis? Qual a tribo disso, daquilo? Não, naquele momento todos se autonegam. Todos estão debaixo do sangue. Todos são e devem ser adoradores do Cordeiro. Queridos, que nós possamos assim nos posicionar diante do altar de graça do Senhor, que Ele cresça e que cada um de nós diminua em nome de Jesus. Tem muita luz e muito holoforte, né? Em cima de muitas pessoas, quando na verdade o nome de Jesus está acima de todos os nomes. O nome de Jesus é o que precisa ser honrado. Passa mais uma. Uma outra coisa diante do altar, querido, além da autonegação, uma outra coisa imprescindível no altar é a obediência. Volta lá para o texto de Esdras e vai dizer, a partir do versículo 2, então levantou-se Jesua, filho de Josadá, que tem a lista aqui dos irmãos, tal, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés. Eles levantaram o altar do jeito que estava escrito na lei de Moisés, nem mais e nem menos. Tão somente seja forte e muito corajoso. O que Josué era? O que Josué era? Qual que era a função de Josué quando Moisés era vivo? Que tipo de líder? Guerreiro. Josué era militar. Ele era chefe, ele era comandante militar. Josué era soldado. Era o cara pau para toda a obra. Em determinado momento, a história conta que Josué ora a Deus, e essa é uma das loucuras da fé cristã, porque Josué está no meio de um campo de batalha, e o cara teve fé suficiente
para pedir a Deus para parar todo um sistema do universo, para parar a rotação, a trasladação, para que a Terra retroagisse, para que ficasse numa condição de que o Sol demorasse mais 6 horas para ele vencer a batalha. Você já parou para pensar nisso? Não seria mais fácil ele orar para que Deus matasse os inimigos? Não daria menos trabalho do que mexer em todo o universo? Ele não podia orar para surgirem escorpiões da areia, do deserto e picarem os caras? Ele não podia orar para cair granizo, para cair pedras do céu? Ele não podia orar para que a terra abrisse a boca? Porque já tinha acontecido isso, inclusive, na época de Moisés. Nem ia ser uma oração de novidade. Senhor, abre o chão e engole os caras. Mas não, Josué era o cara que gostava do pau, que gostava da batalha, que gostava da briga. Não era um crente frouxo que ora para Deus ganhar a batalha para ele. Ele não, eu quero vencer com o Senhor. Ele pede para Deus. Esse era o tipo de homem que era Josué. Era o cara que não queria ganhar uma vitória que não custasse nada para ele. É o que Davi fala, por exemplo, das ofertas. Quando Araúna oferece a terra para Davi, diz: está aí, rei, a terra, os bois, a lenha, faz o que o senhor quiser, oferece o teu sacrifício a Deus. E Davi vai dizer: não, jamais oferecerei a Deus sacrifício que não me custe nada. Tem que me custar alguma coisa. Josué era um comandante de batalha, mas Moisés deixa esse recado para ele: tão somente ser forte. Pô, mas ele não era frouxo. Ele não era um cara de fugir do pau. É ser forte e muito corajoso para quê, querido? Para seguir toda a lei do Senhor. Josué, eu não duvido que você vai ser forte e corajoso para encarar midianitas, moabitas, amalequitas, jebuseus e qualquer outro exército. Eu não duvido que se chegar a batalha e tiver 5-1 do exército inimigo, 10-1 do exército inimigo, que você vai encarar. Você não vai fugir, mesmo que seja de menor quantidade. Você não vai fugir nem que você esteja desarmado. Não é dessa coragem que eu estou falando. A coragem é para chegar diante do altar do Senhor e obedecer a palavra de Deus. Aí precisa ser corajoso para fazer o que Deus manda. E aí na continuação do versículo 8 vai dizer: não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo nele está escrito. Não é parte do livro. Não é você pegar a Bíblia e vir para o altar, vir para a adoração, vir para o culto. Ah, eu concordo com essa parte do texto, eu não concordo com aquela parte. Ah, porque isso é para o passado, isso não é mais para o presente. Ah, isso é Antigo Testamento, isso daqui é Novo Testamento. Querido, quem foi que elegeu você juiz da palavra de Deus? Você não está cumprindo nem os mandamentos mais simples. E você quer discutir a validade dos mais complexos. Vamos ser sinceros. O problema da igreja de Cristo não é o desconhecimento da palavra de Deus. É rebeldia. Não é desconhecimento ou ignorância. É resistência à palavra de Deus. É argumentação humana, filosófica, carnal. É autodefesa. E você usa todos os tipos de argumentos fajutos para sustentar aquilo que você sabe que não cabe no altar de adoração. Não cabe no altar de adoração. Por isso que o texto vai dizer: eles fizeram como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. É ponto e vírgula. Existe um equívoco muito grande, querido, nos dias atuais. Na verdade, na época bíblica também tinha esse mesmo equívoco. Que fazer as coisas voluntárias, fazer as coisas espontâneas, ela me permite fazer as coisas do meu jeito. Ah, eu vou dar o meu melhor para Deus. Aonde está escrito que Deus quer o teu melhor? A Bíblia diz que a minha justiça e a tua é pano de imundície, é pano sujo, é pano de nojo, é pano de esgoto. Aonde na Bíblia está escrito que é para fazer o meu melhor? É para fazer o que Deus mandou. Jeremias vai dizer assim: quer seja boa, quer seja ruim, quer seja doce, quer seja amarga, nós cumpriremos a palavra de Deus. Quer eu entenda ou não. Para Timóteo, Paulo vai dizer: quer seja oportuno ou não,
quer esteja de boa ou ruim, pregue a palavra de Deus. Timóteo, vai chegar dias em que não suportarão a sã doutrina, mas fecharão os seus ouvidos para ela. Paulo diz para Timóteo que chegaria dias. Para nós é passado e presente contínuo. E esses dias já chegaram. Os pecados de Israel nunca foram pela ignorância, nunca foram por falta de conhecimento, sempre foram rebeldia. Ao ponto de dizerem, isso está em Amós, está em Sofonias, está em Naum, está nos profetas menores, ao ponto de dizerem para determinados profetas, não preguem isso para nós. Em dado momento, Acabe chama Josafá, Acabe do reino do norte, Josafá do reino do sul, para irem juntos numa guerra. E Acabe tinha 400 e poucos profetas, aqueles que você já conhece. E todos falaram uma só voz, vai lá, rei, que você vai ser bem sucedido. E aí tem um tal de Micaías, e o pessoal vai pressionar Micaías. Micaías, a palavra de todos os profetas foi boa para Acabe, seja a tua voz como a deles. E Micaías falou, é ruim, hein? É ruim eu dar ouvido a Acabe. Eu vou falar o que Deus mandar. Pode ser Acabe o rei, pode ele ter o exército, e esses 440 bajuladores deles, o problema é dele. Queridos, será que a gente tem brigado com a palavra de Deus e temos construído um altar com a nossa cara e não com a cara de Deus? Não foi à toa, não foi espontâneo, não foi esporádico. Eles fizeram o altar ponto e vírgula do jeito que Moisés tinha ordenado. As pedras não podem ser cortadas, as pedras não podem ser lapidadas. Ah, mas vai ficar torto. Vamos fazer bonitinho? Vamos passar uma marquita? Vamos passar um esmero? Vamos passar uma ferramenta? Mas não foi isso que Deus pediu. Ah, mas ficou feio. Ficou feio para quem? O altar não é seu. O altar não é seu. Para você ficar dando opinião da maneira que Deus se agrada. Ah, mas se a gente fizesse assim, Uzá e Aiô tiveram uma brilhante ideia. Era para carregar a arca da aliança, 4 levitas, 2 de cada lado, segurando acima do ombro, segurando um varal que deveria passar numa argola no meio da arca. Mas assim, será que Deus entende de carregar a arca? Vamos fazer do nosso jeito? Aí fizeram um carro novo, com madeiras novas, bonitas, de repente enceraram, laquearam as madeiras, pegaram um boi que ninguém nunca usou, um boi bonito, tal, fizeram o melhor. Foi isso que Deus pediu? Não. Na hora que o boi passou, devia ser por São Paulo, né? São Paulo inteiro está quebrado, né? Aí na hora que o boi passou por uma das ruas de São Paulo, que está tudo em reforma, deu aquela mexida, Uzá foi pôr a mão na arca e deu ruim para ele. Porque a gente quer controlar as coisas de Deus, a gente quer controlar o agir do Espírito, a gente quer controlar a palavra de Deus, a gente quer controlar a ética e a moral cristã, a gente quer controlar o altar de Deus. De novo, queridos, os pecados de Israel nunca foram por ignorância, sempre foram por rebeldia. E toda rebeldia é uma forma de idolatria. Vou repetir, toda rebeldia, toda resistência à palavra é uma forma de idolatria. Você está idolatrando ou a você mesmo, a sua opinião humana, ou a sua prática pecaminosa que você não quer largar. Como você não quer largar, você fica arrumando desculpas para aquilo. E você fica torcendo o texto bíblico. Toda rebeldia é um tipo de idolatria. Querido, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não vai se ajustar nem a mim, nem a você, nem ao nosso tempo. Ah, mas a gente está na pós-modernidade, porque agora... Deus não está nem aí, Ele é o alfa e o ômega. Ele vem antes e vem depois do tempo. Os tempos mudaram, o nosso Deus permanece. É por isso que as pessoas não entendem Deus. É impossível, porque tudo na nossa vida muda, constantemente muda. E Deus permanece o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Toda resistência à palavra de Deus, toda rebeldia é um tipo de idolatria. E Jesus vai dizer, é impossível servir a 2 senhores. Ou você serve a você mesmo, a seu gosto, a sua vontade, ao seu Deus, que é o seu umbigo, ou você serve a Deus. Querido, para servir a Deus, para estar diante do altar de Deus, é necessário destruir outro altar.
Coloque para a gente Juízes 6, a partir do versículo 24. O texto base de Esdras diz que aquela turma edificaram o altar de Deus e ofereceram holocaustos, como está escrito na lei de Moisés. Detalhe por detalhe. E de novo, mas eu não sabia determinada coisa. Então você não está lendo a palavra, então você não está ouvindo a voz de Deus. Que de novo, ignorante não é. A nossa ignorância de alguns assuntos não nos faz inocente. Presta atenção, irmão. Vou repetir. A nossa ignorância sobre alguns assuntos da Bíblia não nos faz inocente. Então, mas eu não sabia disso. Eu não sabia dessa importância, eu não sabia a respeito do nome de Deus, eu não sabia da importância do clamor, da intercessão, eu não sabia. Isso não te faz inocente, porque a palavra está aí. A palavra está aí. Isso te faz incompetente. Inocente não. Inocente não. Vamos lá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe deu o nome de Shalom. O Senhor é paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro, que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro, olha o detalhe, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. Queridos, Gideão foi levantado por Deus para ser um grande guerreiro. Você deve conhecer e lembrar da história de Gideão e os 300. Até fizeram um filme meio plágio, né? Dos 300 de Esparta. Mas os 300 são de Gideão. Queridos, a história de Gideão é muito mais antiga do que a de Esparta. Gideão foi levantado por Deus para ser um grande guerreiro, para ser um herói da fé do povo, para libertar. Gideão rapidamente refez o seu altar. Só que Deus falou: Gideão, não está legal não. Não está legal. Porque dentro da sua casa ainda existe um altar a deuses estranhos. Não tem como, Gideão, você levantar um altar de adoração a mim, se na tua casa tem mentira, se na tua casa tem promiscuidade, se na tua casa tem pornografia, se na tua casa tem violência doméstica, se na tua casa tem desajuste, desacerto. Gideão, assim, eu não lido desse jeito, Gideão. Senhor, mas até agora eu não tive problema nenhum com Baal, eu tenho todos esses problemas, e Baal sempre aceitou minhas ofertas. Então fica com Baal, Gideão, porque para andar comigo você vai ter que derrubar aquele altar. Você vai ter que destruir aquilo. Mas se eu romper com isso, eu vou ter problema no meu casamento, eu vou ter problema na minha casa, eu vou ter problema na minha escola, eu vou ter problema na faculdade, eu vou ter problema. Bom, Gideão, você escolhe, ou você vai ter problema com o inferno, ou vai ter problema comigo. Esses dias, lendo um texto, o autor falando sobre arrependimento, que é o tema do nosso culto de domingo, ele usou uma lógica assim de raciocínio, foi muito profunda e me deixou assim com temor e tremor diante do que ele falou. Ele disse que a gente usa muito forte um determinado texto: se Deus é por nós, se Deus é por nós, é um texto muito forte, é um texto bíblico, é um texto verdadeiro. Mas ele disse o seguinte: quando nós estamos em pecado, quando não há arrependimento, quando não há confissão, nós nos tornamos inimigos de Deus. O raciocínio é esse. Se eu não confesso o pecado, se eu não me arrependo, se eu não entendo profundamente aquilo que mancha a santidade de Deus, porque para mim é comum, não tem problema, eu sempre fiz isso, meus pais, a igreja, tem um monte de irmão na igreja que faz, para você é comum, para Deus não, para Deus não. Uma vez que eu não reconheço o peso do pecado, eu não confesso, eu não me arrependo, eu me tornei inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. 1 de João fala sobre isso, Tiago fala um pouco sobre isso também. Inimizade contra Deus. Aí ele transformou a frase de Paulo, de Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele colocou o seguinte: se Deus está contra nós, que adianta alguém estar por nós? Já parou para pensar nisso?
Se você está contra Deus, contra a santidade de Deus, se você está na prática contínua do pecado, se você está sustentando, se você está em rebeldia com... Quem está do teu lado não adianta. Ah, mas a sociedade está do meu lado. Mas o tempo presente está do meu lado. Querido, o mundo jaz no maligno. Gideão, para você ter um altar aceito por mim, você vai ter que quebrar o altar de Baal e tudo o que ele representa. Tradição do pecado, jeitinho, o tanto faz, o assim tá bom, Deus sabe, Deus entende. Ah, esse é o melhor do meu coração. Ah, eu estou na luta, mas Deus sabe. Querido, não é o nosso melhor. Refaça o teu altar segundo tudo que está escrito. Seja a palavra do crente quando sim, sim. Quando não, não. Para de ficar dando desculpas. O altar precisa ser refeito conforme a palavra de Deus. Para encerrar, passo o último. Ah, não, tem mais dois ainda. Tem esse mais um. O altar precisa ser algo de certeza, de concretude, de firmeza. Volta lá para o texto de Esdras, diz assim: ofereceram um holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus, e firmaram o altar sobre as suas bases. Firmaram o altar sobre as suas bases. O texto de 1 Coríntios 3, que está lá no nosso slide, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual já foi posto, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Querido, por que o altar daquela geração, feito nas medidas, do jeito que está escrito na lei, por que o meu altar, o seu, a nossa vida espiritual, ela não vai perder, ela não vai cair, ela não vai cambalear, mesmo que os inimigos se levantem? Só vai acontecer isso quando o altar estiver firmado sobre a rocha que é Jesus. O texto aqui de Esdras diz que eles firmaram o altar sobre as suas bases, apesar de estarem debaixo do terror dos povos das outras terras. Lá em Mateus capítulo 7 vai dizer da casa que é feita sobre a areia e da casa que é feita sobre a rocha. Ministérios, namoros, relacionamentos profissionais, financeiros, feitos sobre a areia e sobre a rocha. Vai cair, irmão. Ou hoje ou amanhã vai cair. Vem a chuva, vem o vento forte, transborda o rio, vai derrubar a casa. E a gente vai passar vergonha. Ou melhor, o nome de Jesus vai ser envergonhado. Eles não sabiam aqui de algo que nós sabemos. E o texto diz, eles firmaram o altar, eles colocaram as bases do altar. Qual é a base? Nós iniciamos falando que o 7º mês que eles voltaram, foi 7 meses depois do sangue do cordeiro. E talvez uma outra coisa que eles não soubessem, é que o altar precisa estar firmado e sustentado sobre uma pedra. A pedra que é Cristo Jesus, o Senhor. A pedra que sustenta o altar é Cristo. Mas nós fazemos parte desse altar. Nós somos como pedras que vivem. Coloque aí para a gente, 1 de Pedro 2, de 1 a 5. Dizer simplesmente que o altar é feito da pedra de Cristo me isenta da minha responsabilidade. Ah, mas o altar é de Cristo. Mas Cristo sustenta o altar. Mas Cristo é o fundamento e o fundador do altar. Verdade, tudo isso é verdade. Só que Ele nos convida para sermos participantes dEle. Participantes do Teu reino. Para que sejamos um com Ele. Assim, Jesus disse, assim como eu sou um com o Pai, para que vocês sejam um comigo. Então o texto vai dizer, portanto, abandonem. Larguem mão. Abandonem toda e toda, bem como todo tipo de maledicência. Nós precisamos ser um com Cristo. Como crianças recém-nascidas desejem o genuíno, porque tem o falso. Se o texto destaca aquilo que é verdadeiro, é porque tem o falso. Desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação.
Se é que você já tem experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a Ele, quem é Jesus? Jesus é o quê? A pedra que vive. Ele é a pedra que sustenta. Então está sendo montado o altar, um altar de adoração a Deus, um lugar de culto, um lugar de sacrifício, um lugar de clamor, um lugar de perdão. E não é esse lugar. A gente está falando do meu e do teu coração. Porque Jesus, discutindo com a mulher samaritana, ele vai dizer, não é nem nesse monte, nem naquele monte. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é lugares, são pessoas. Não é estrutura física, são corações. E ele está dizendo, olha, cheguem-se a Ele. Ah, beleza, Ele é a pedra. Então Ele é o altar. Ele, beleza, rejeitado assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando eles foram firmar as bases daquele altar, por isso que eu coloquei como título da mensagem, reconstruindo o meu altar. O meu altar. Porque o meu altar, ele é construído a partir de Cristo Jesus e da minha vida. E do meu testemunho, e das minhas palavras, e das minhas ofertas, e das minhas orações, e do meu casamento, e do meu relacionamento com meus filhos, e do meu testemunho da sociedade. É uma sem-vergonhice minha e sua, tantas vezes, a gente chegar no meio da igreja, quando uma pessoa se reconcilia com Deus, quando uma pessoa aceita Jesus, e diz assim, irmão, vem para a igreja, vem cultuar, vem estar junto, mas não olha para os irmãos não. E ele vai olhar para quem, querido? Vai olhar para as paredes? Vai olhar para as caixas de som? Não, irmão, vem para a igreja, mas não fica olhando para homens. Tem que ter coragem, olha para mim. Você que é homem de Deus, bater no peito, olha para mim. Você que é mulher de Deus, vem para a igreja e olha para mim. Olha para a maneira que eu cultuo, olha para a maneira que eu sirvo, olha para a maneira que eu adoro. Ai, para onde que eu olho? Olha para mim. Pedro e João vai dizer assim, olha para nós. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, eu te dou. Tinham autoridade no nome de Jesus. O próprio Josué, dessa geração aqui, das antigas, quanto a vocês eu não sei, se vocês vão servir aos deuses da além do Eufrate, cujos pais de vocês serviram, e entre aspas aqui se deram mal, ou se vocês vão servir aos deuses dessa terra dos amorreus, que nós estamos. Vocês eu não sei, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Firmeza no altar, querido. Firmeza mesmo, de base. Ah, mas os jovens da igreja. Ah, mas os homens da igreja. Ah, mas esses pastores. Olha para mim, irmão. Você quer falar de pastor? Fala de mim. Você quer falar de homem? Fala de mim. Olha para a minha vida. Nós precisamos assumir posição, irmão. Nós precisamos assumir posição. Abandone toda a maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, toda maledicência, porque nós somos pedras que vivem em nome de Jesus. Tem vários tipos de pedra em casa. Tem gente que tem pedra da sorte. Tem gente que tem pedra de cristal, de não sei o quê, que é para aliviar o clima, né? Porque está pesado aqui, precisa de uma pedra, né? Eu fico imaginando Davi entrando nessa casa e pegando todas essas pedras e rodando e dando a sua ideia para você ficar esperto. Tem pedra de enfeite, tem pedrinha de construção, tem resto, tem sobra. E tem muita gente dentro da igreja que é pedra de lápide. Tem nome de alguém que viveu, mas já está morto. Pedra de lápide. Tem nome lá. Nasceu e morreu, mas já está morto. Querido, que tipo de pedra que nós somos? Nós precisamos ser pedras que vivem, que glorificam a Deus. Precisamos voltar a ter autoridade na nossa vida espiritual. Precisamos voltar a ter autoridade diante do mundo. Precisamos voltar a ter autoridade sobre o nosso corpo, a nossa mente, as nossas finanças, os nossos relacionamentos. Precisamos ter autoridade sobre a nossa língua.
Não consegue, irmão? Corta ela. A gente está tendo curso de Libras. Arranca a língua e vem falar em linguagem de sinais, pelo menos melhora. Está ruim demais. Boca suja. Gente que fala palavrão à torta e à direita. Eu soltei. Soltou o quê, irmão? Eu soltei um palavrão. A boca fala do que o coração está cheio. Teu coração é maligno. Teu coração é podre. Fede. Pessoa que tem um vocabulário horrível. E chega no domingo, quer louvar a Deus, glória a Deus, aleluia. Não existe isso, querido. Esse altar, vá derrubar o altar de Baal primeiro, antes de querer edificar. Para terminar, quando o texto fala de pedra, eles firmaram a base do altar. E nós estamos usando aqui metaforicamente, ilustrativamente, a pedra que é Jesus. E Pedro declara isso. A primeira declaração contundente sobre pedra é essa. Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer, legal Pedro, o que você falou, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei. A primeira palavra, tu és Petros, no dicionário, significa Pedro ou lasca, lasquinha, pedra pequena. Pedro era lasca, eu e você muitas vezes estamos lascados, mas Pedro era uma lasquinha, uma lasca pequena. A segunda palavra, sobre esta pedra, é Petra, que é rocha, penhasco, que é algo sólido. O próprio Pedro vai declarar, quando realiza o primeiro milagre sem o Jesus humano presente. Não tem ouro nem prata, o que tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Estendeu a mão, puxou o cara, levantou, e ele saiu pulando, entrando na igreja. O pessoal ficou todo mundo sem saber o que estava acontecendo, chamaram Pedro e João para uma cariação, e Pedro vai dizer, olha, visto que hoje somos interrogados a respeito de um benefício feito a um homem enfermo, e pelo modo pelo qual ele foi curado, saibam vocês e todo Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, sim, em seu nome é que esse está curado. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós construtores, a qual Deus o tornou na pedra principal. A palavra pedra em Atos 4:11 é litos, que significa pedra principal ou primo. A ideia da pedra de esquina. Em Efésios 2:20, vai dizer que o fundamento, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A palavra pedra em Efésios 2:20 é acrogoniaios, que significa pedra de canto ou ângulo. Em todos os casos, queridos, das palavras que são usadas, nenhuma delas se refere a outra pessoa, todas elas se referem a Cristo Jesus, o Senhor. Nós somos sustentados, fundamentados, suportados em Cristo Jesus. E o texto do versículo que nós acabamos de ler, lá no versículo 3 de Esdras, firmaram o altar sobre as suas bases. E apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Depois de muitos anos de cativeiro, foi dada a ordem pelo rei Ciro para que eles voltassem. Depois de muitos anos de cativeiro, de memórias de dor, de memórias do cárcere, de memórias de humilhação, de memórias de deportação, de cidade, muros, o próprio templo destruído, os judeus foram libertados para voltarem para a sua terra. Nada disso incomodou os persas, os arábicos. Nada disso incomodou as demais tribos daquela época. Nada disso incomodou os moabitas, os amonitas. Nada disso incomodou, não sei se naquela época ainda tinha sobrado alguma amalequita, os amalequitas são destruídos e vez por outra aparece de novo no texto bíblico. Nada disso incomodou aquela turma. Somente quando eles começaram a mexer no altar, os vizinhos se incomodaram. Querido, o teu crescimento profissional, a tua riqueza humana, nada disso incomoda o diabo. O teu sucesso, o teu namoro, o teu casamento, nada disso incomoda o teu diabo. O que vai incomodar o diabo é quando você começar a reconstruir o teu altar. Quando você voltar a dar base de sustento
para o teu altar. Os judeus voltaram. Nada disso incomodou a galera. Mas quando eles começaram a mexer no culto verdadeiro, assim como em Atos capítulo 4, depois você lê em casa, esse texto é fenomenal, esse texto de Pedro, porque Pedro e João, em nome de Jesus, curam um coxo. O cara saiu pulando dentro do templo, parecia a Daiane dos Santos, comemorando 40 anos ou mais, que ele era coxo de nascença. Ninguém repreendeu Pedro e João porque fizeram um coxo andar. O que eles disseram é que vocês não mais falem nem ensinem em o nome de Jesus. Está no texto. Eles não falaram para que Pedro e João parassem de curar. Eles falaram para que Pedro e João parassem de falar o nome de Jesus. E Pedro meio que dá de ombros, quase que rindo. Bom, decidam vocês, que são doutores, sábios, né? O que devo eu fazer? Eu devo dar ouvido a vocês ou a Deus? Nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Querido, havia um incômodo, porque o altar começou a ficar firme. Havia um incômodo, porque começou a tratar a situação. Havia um incômodo, porque começou a denunciar o pecado. Havia um incômodo, porque começou a mexer na tradição dos homens. Havia um incômodo. Só que nada disso fez a adoração parar, porque de manhã e de tarde eles louvavam o Senhor. Apesar de estarem sobre o terror, quando nós decidimos cuidar do nosso altar, quando nós decidimos fazer um pacto de santidade diante de Deus, quando nós decidimos negar a nós, a nossa vontade, a nossa pequenez, quando nós decidimos não mais ser rebeldes para com a palavra de Deus, assumir os nossos erros, pode vir o terror de todos os povos, mas a adoração jamais parará em nome de Jesus.